Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do 8º ano. A nossa aula de hoje será sobre planejamento de uma pesquisa, leitura e interpretação de gráficos, certo? Inicialmente eu vou falar a respeito do que se trata população, certo? Dentro de uma pesquisa. Na verdade, a população representa todos os elementos que fazem parte de uma pesquisa. Essa população nem sempre se refere a pessoas, pode também ser objetos, certo? Como, por exemplo, se vai verificar os parafusos defeituosos de uma fábrica, então a população a ser pesquisada nesse contexto são os parafusos, certo? E dentro de uma população vamos ter a amostra. A amostra é parte dos elementos que estão ali naquela população. E às vezes não se pega todos os elementos de uma pesquisa, mas sim apenas uma parte. E aí é chamado de amostra. Nesse contexto ainda da pesquisa, podemos observar o seguinte: existem as variáveis. O que são as variáveis? São os valores que caracterizam ou que assumem dentro de uma pesquisa, certo? Essas variáveis são exatamente esses valores. E existem dois tipos de variáveis, que é a quantitativa, certo? As variáveis quantitativas se referem a, por exemplo, números de filhos, altura, idade. Então, geralmente, quando se trata de um valor numérico, tem uma variável quantitativa. E a outra variável é a qualitativa. Geralmente essa qualitativa se trata de características como, por exemplo, grau de escolaridade, cor dos olhos, cidade natal. Então, são variáveis que não são representadas por números. Essa é a grande diferença entre uma variável qualitativa e uma quantitativa. E a partir dessa diferença, você pode caracterizar ambas, certo? Ainda nós podemos observar nesse contexto de pesquisa o seguinte: nós temos aqui, olha, tipos de gráficos, tá? Os gráficos são utilizados para quê? Para mostrar as informações de determinada pesquisa. E nada melhor do que um gráfico para expressar essas informações, porque às vezes, por exemplo, dentro de um texto, você não percebe de forma tão evidente e clara como num gráfico. E aí existem alguns tipos de gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês, que são utilizados justamente nessas situações onde se trabalha com pesquisa. O primeiro que é mais comum é o gráfico de barras. Essas barras elas podem vir de forma vertical ou horizontal. Aqui eu tenho um exemplo de um gráfico com barras verticais, tá? Então, coluna A e coluna B. Veja que a coluna A ela é maior que a coluna B. Vamos supor que aqui esteja identificando o número de alunos que tirou nota A, né? Então, 70 alunos tiram nota A na prova e 40 alunos tiraram nota B, certo? Então, neste caso, vamos ter aí essa informação sendo expressa de maneira bem clara e evidente através desse gráfico de colunas aqui, certo? Essas colunas poderiam vir de maneira horizontal, tá? Que aí se trata também de um gráfico de barras. O outro gráfico que é muito comum utilizar é justamente esse gráfico de setores, tá? Às vezes é popularmente também chamado de gráfico pizza, certo? Porque ele tem sempre esse formato circular e ele é dividido em fatias. E cada fatia representa uma parte, né, da informação em que se refere a determinada situação. Aqui tem um gráfico de setores que está representando, por exemplo, a população do Brasil dividida por regiões, onde está concentrada a maior quantidade de pessoas. Então, observe, tem aqui a região norte, 9%. Ó, 9% corresponde apenas a essa fatia menor. Logo após, eu tenho o nordeste com 27%. Já tem uma quantidade considerável de concentração de pessoas. A região sul tem 14%. Por outro lado, tem a região sudeste com 42%, que aí se percebe através do gráfico, né, através do tamanho da fatia, o quanto é
considerava a concentração de pessoas nesta região aqui. Portanto, esse gráfico ele mostra claramente isso aqui. E por último tem o Centro-Oeste com 8%, que é uma fatia também pequena aqui. Olha. Então, a partir dessas informações, nós podemos visualizar através do gráfico onde estão a maior quantidade de pessoas concentradas no Brasil, certo? Por outro lado aqui eu tenho um gráfico de linha, tá? A principal característica de um gráfico de linha é porque ele é formado por pontos, tá? Como vocês podem ver aqui, e segmentos de retas. Esses segmentos de reta vão estar sendo ligados de um ponto a outro. Então esse aqui é o gráfico de linha. E aí você observa aqui, olha, por exemplo, a cotação do dólar em 3 dias, tá? Aí o gráfico vai estar mostrando aqui no dia 23, onde o dólar custa R$ 3,08. Logo após eu tenho, esse aqui é o dólar comercial, né? E aí eu tenho R$ 3,07 para o dia 21 do 3 e R$ 3,14 no dia 22 do 3. Já aquele dólar que é o mais caro, é o dólar que o pessoal costuma chamar de dólar turismo, tá? Ele está sendo cotado aqui, ó, R$ 3,22 no dia 23, R$ 3,25 no dia 21 e R$ 3,19 no dia 22. E a gente percebe a variação de valores de acordo com cada segmento de linha que está sendo mostrado aqui no gráfico, certo? Então, esses três tipos de gráfico aqui são muito comuns de ser encontrados. E ainda temos um quarto tipo, que é o pictograma. Né? Esse pictograma ele tem a principal característica dele, formado pela figura a qual a pesquisa se refere. Tá? Então, quando vocês encontrarem um gráfico que tem figuras, né, em suas colunas ou em suas partes que indicam as informações que aquele gráfico está tratando, você vai estar de cara com um pictograma, certo? Ele é formado por essas figuras. E o histograma é formado por retângulos. Esse é um tipo de gráfico que vai estar utilizando aí os retângulos e ele é muito, assim, não é tão utilizado quanto os demais, tá? Tanto o pictograma quanto o histograma não é muito comum nós encontrarmos, mas são gráficos também que demonstram informações de forma mais clara a respeito de determinadas situações em que se está trabalhando uma pesquisa, certo? Então, esta é a nossa aula de hoje a respeito dessa questão de pesquisas, trabalhando com gráficos, variáveis e sempre trabalhando com informações, tá? Espero que vocês tenham compreendido esta explicação a respeito desse conteúdo. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês e até a próxima videoaula.